A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, nesta tarde. Eu queria deixar alguns versículos bíblicos aqui para você nesta tarde. Está registrado no Carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 31 em diante, que nos diz o seguinte: Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas essas coisas? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Irmãos, quero falar para você nesta tarde o que vai separar nós do amor de Deus. Veja que a palavra de Deus que nós lemos nesta tarde, ela diz a respeito de uma situação que acontece na vida do cristão, na vida do crente, aquele que aceitou a Jesus, aquele que está andando com o Senhor. E nesta palavra nós percebemos o seguinte, que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu estas palavras, aqui na Bíblia, ele sabia muito bem do que estava falando. Ele conhecia muito bem Deus. Ele sabia que o Deus Todo-Poderoso era capaz de livrar ele de qualquer situação. E aí nós vemos o apóstolo Paulo, um homem que antes era perseguidor dos cristãos, não gostava que falava de Cristo, não gostava que falasse de Jesus. Mas veja bem que a palavra de Deus diz que Paulo, ele se converteu, ele teve encontro com Jesus. Antes de aceitar Jesus, a vida de Paulo parecia mil maravilhas. A vida de Paulo parecia que ia de vento em popa. Andava junto com os maiorais, andava junto com os fariseus, aquela turma, aquelas pessoas que crucificaram a Jesus, aquelas pessoas que mataram a Jesus, aquelas pessoas que mataram Estevão. E aí Paulo, ele tem um encontro com Jesus, e a partir desse momento que ele tem um encontro com Jesus, a vida dele é mudada completamente. Jesus, ele não chama mais para que ele fique sentado diante de pessoas, ouvindo ou aprendendo ou estudando. Agora, a missão de Paulo é pregar o Evangelho. A missão de Paulo é falar do amor de Deus. A missão de Paulo é levar Jesus Cristo a outras nações, a outros povos. E quando Paulo escreveu essas palavras, nós percebemos que Paulo, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Porque quando nós servimos a Jesus, não é fácil. Não é fácil porque o mundo é contra Jesus Cristo, digamos assim. O sistema do mundo é contra Jesus. E Paulo, ele sofreu essas perseguições por amor a Jesus Cristo. Agora eu falo para você, meu querido irmão, você que aceitou a Jesus, você que vive no caminho do Senhor Jesus Cristo, você que está caminhando com Jesus.
Você tem passado por tribulação? Você tem passado por lutas? Você tem encontrado dificuldade na tua vida? Eu quero falar o seguinte, que tem muitos cristãos que têm deixado a Jesus, que têm deixado os caminhos do Senhor por causa das lutas, por causa das dificuldades. Porque não suportaram, porque não aguentaram e deixaram o Senhor Jesus para seguir o seu próprio rumo, o seu próprio caminho. Servir a Jesus não é fácil. Se você pensa que você que aceitou a Jesus, pensa que vai ser fácil, não vai. Mas eu quero dizer uma coisa para você, assim como o apóstolo Paulo passou por todas as dificuldades, necessário é que nós passamos também. Pode ser estranho para você eu falar desta forma. Mas veja bem, até o próprio Jesus ele passou por dificuldade. Veja bem que os apóstolos passaram por dificuldade, foram perseguidos por causa do Evangelho. Nós vivemos num país onde que a religião pode ser pregada com facilidade. A religião de todos os modos. Tem vários tipos de religião. E uma das religiões que está sendo predominada no país é o cristianismo. Ela cresce a cada dia. E não pensamos que por isso nós não vamos passar por dificuldades. Sim, vamos. Vamos encontrar muitas lutas, muitas dificuldades. Mas eu quero dizer, assim como disse o apóstolo Paulo, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Podemos ficar sem o nosso pão de cada dia, podemos ficar sem o nosso salário do mês, podemos ficar enfermos, podemos sofrer qualquer tipo de ataque, mas nada disso pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, porque Jesus ele tem pago um preço muito alto na cruz do Calvário por mim e por você. Por mim, por você, a humanidade. Jesus derramou seu sangue precioso pela humanidade. E agora nada disso pode separar nós do amor de Deus. Todos nós do amor de Deus. Pessoas e crentes, começa a caminhar, começa a andar com Cristo, começa a falar, pregar, vivendo o primeiro amor. Mas se nós não tivermos firmado na palavra de Deus, se nós não tivermos firmado na oração, nós seremos derrotados facilmente. Porque todas essas coisas podem acontecer em nossas vidas. Pode acontecer. Mas nós precisamos estar forte. Nós precisamos estar preparados para as lutas, as dificuldades, as diversidades. Nós podemos estar preparados para quando nós ficarmos desempregados, para quando nós ficarmos doentes. Essa é a realidade. Estar preparado para este dia. Porque se nós não estivermos preparados, essas coisas nos tiram do amor de Deus. Nós falamos, Deus não nos ama mais. Precisamos estar firmados no Senhor. Palavra e oração. Essa é a chave para a vida do crente. A Bíblia diz, lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, diz o seguinte: para nós vestirmos a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes, preparados para o dia mau. Qual é o dia mau? Todos os dias, meus queridos, todos os dias é o dia mau. Assim como diz também o apóstolo Paulo em Efésios 6, versículo 10. O dia mau é todo dia. Nós precisamos estar preparados, porque se nós não estivermos preparados, vestidos com a armadura de Deus, nós vamos ser derrotados. E Cristo não quer isso para nós. Cristo quer que nós sejamos fortes, preparados para o dia da adversidade. Paulo estava completamente preparado para esse dia, por essas lutas talvez que ele tenha encontrado. Paulo não passou por maré mansa. Paulo passou por tempestades, por amor a Cristo. Mas ele foi até o fim. E Jesus quer que nós vamos até o fim também. Nós devemos perseverar na palavra, na oração, na busca a Deus, porque sabemos que existe um Deus, um Cristo poderoso que está nos esperando nos céus de braços abertos a nos receber.
Portanto, meus queridos irmãos, sejam firmes, sejam sempre ousados na palavra de Deus, sejam preparados, porque Deus nos chama para este fim, para que nós estejamos firmes, preparados e pregando o Evangelho do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.